Fala galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, né? Todo mundo animado aí para a gente retomar mais uma aula, né? Mais um encontro aí na nossa disciplina de práticas integrativas em saúde, né? Espero que todos vocês a essa altura já tenham pego o texto lá no SIGA, né? Já tenham lido. Se não leram, né? Aquilo que eu já falei mais de uma vez, né? Leia o texto, né? Não venha assistir o vídeo sem antes ler o texto, né? Porque é importante, né? É importante também. E o vídeo ainda não abarca tudo que está sendo apresentado lá no texto. Ler o texto sempre é melhor, né? Embora quem lê o texto, né, vai ver que esse texto de hoje ele é muito simples, né? É bem tranquilo, é muito palatável, né? É bem fácil de digerir, é bem fácil de compreender, né? Vamos dizer assim. E ele vai tratar de um tema, de um assunto, né? Já vou até... Opa, eu não selecionei aqui o meu apontadorzinho laser. Deixa eu pegar aqui, pronto. Né? Um tema que... o título lá do texto, né? Que é em relação ao campo da energia humana, né? Isso daí é um assunto que, assim como a gente viu alguns vídeos atrás aí, né, tipo a discussão do éter, né, do mesmo modo como o éter seria, digamos assim, a energia do planeta, do cosmos, do mundo e tal, né, a gente também teria o nosso próprio campo energético, vamos colocar assim, nossa própria energia pessoal, né, e do mesmo modo como o éter, né, que foi rechaçado aí de qualquer possibilidade de estudo nas academias de ciência do Ocidente, né? Esse campo de energia humana também foi rechaçado totalmente aí do campo, né, de estudo, qualquer campo de estudos relacionados aí nas academias, né, na ciência do Ocidente, né? Entretanto, no Oriente, algumas outras práticas, não só no Oriente, também algumas práticas mais tradicionais de saúde, até mesmo no Ocidente, ele vai ser muito usado, ele vai ser muito utilizado, né, para efetivamente, mais para diagnóstico às vezes, né, para identificar problemas que estejam de repente acontecendo na pessoa e para efetivamente tratar, né? O tratamento daí não vai ser tanto no campo, porque esse campo é só, digamos, uma consequência, né? Se você está doente, ele vai se manifestar de um jeito, se você está saudável, ele vai se manifestar do outro, né? Mas o modo de intervenção vai ser mais num aspecto aí que eu tenho que, por isso que eu inclusive trouxe esse texto, que seriam os chakras, né? Que aí os chakras seriam efetivamente onde você poderia atuar, agir para fazer, né, mudar aí o padrão, vamos colocar assim, não, vamos usar a palavra que é dita mesmo, né, o padrão energético aí da pessoa, né. Inclusive eu trouxe esse texto para vocês, como eu falei, né, acabei de dizer, por conta da ideia da teoria dos chakras, né. E eu queria trazer algum texto para vocês relacionado a essa teoria dos chakras, só que efetivamente é difícil você encontrar material sobre isso, sabe? Quer dizer, não é difícil você encontrar material sobre isso, é difícil você encontrar material sobre isso que não leve para um aspecto muito metafísico, que não leve para um aspecto quase que religioso ou quase que exclusivamente esotérico, né? Tem material abundante sobre chakras, tem livros abundantes, só que geralmente eles falam de uma realidade muito longe da que a gente especificamente tem acesso, nós pessoas comuns, né? Pessoas que não são clarividentes, que não têm acesso com almas, né? A gente não tem, às vezes, essa facilidade de olhar e ver um chakra, por exemplo, né? Acredito que nenhum de vocês tem essa habilidade. Então, esses textos, muitas vezes, eles falam de coisas que você fica naquela questão assim, do tipo, o cara tá falando, então tá bom, né? Mas não é muito chão, né? Entretanto, nas práticas, em algumas práticas, né, de saúde, algumas práticas complementares, como no caso específico aqui, as das tradições mais indianas, tipo a Ayurveda, né, vão ser amplamente utilizados, né, eles vão ser amplamente... eles vão estar intrinsecamente ligados ali nos processos de tratamento, né, mas mesmo assim, quando você vai ver a literatura que fala sobre isso, ela não vai falar muito ali sobre especificamente a função do chakra, o que ele faz, tudo mais. Então, eu acabei trazendo esse texto, que vocês vão observar que ela vai falar muito mais, a Bárbara, deixa eu ver o nome dela aqui, Bárbara Breeman, né? Breeman, né? Ela vai falar muito mais sobre a questão do campo energético do que sobre os chakras, enfim. Mas, enfim, digamos assim, já deu para juntar um pouco as duas coisas, e daí eu achei que era um texto interessante e bacaninha para trazer para vocês. Bom, gente, então é isso. Não vou me alongar muito, que já deu 4 minutos aí só desse preâmbulo, né?
Então vamos lá para o texto, vamos ver o que a Bárbara, né, vai estar falando aí a respeito do campo da energia humana, né? Vamos ver. Bom, então ela vai começar lá o texto dela né, explicando, dizendo basicamente isso aqui, né? Ela vai dizer que o campo da energia humana é a manifestação da energia universal intimamente envolvida na vida humana, né? É aquilo que eu estava falando um pouquinho antes, né? Como o planeta, lá, o cosmos, vai ter o seu éter, nós também vamos ter o nosso éter individual, vamos colocar assim. Então é esse aspecto dessa energia universal, só que manifestado de uma forma específica, ou seja, na forma da vida humana. Ou a gente poderia dizer do Qi, né? Se a gente fosse pegar lá na medicina chinesa, ou do Qi, lá na medicina japonesa, ou Prana, né? Se a gente for até para uma tradição indiana, que é da onde vai vir mais intensamente esses materiais aqui sobre esses corpos, né? Desculpa, já estou adiantando aqui. Essas manifestações aí dessa energia é mais sempre de uma base indiana, né? Então, pode ser descrito como um corpo luminoso que cerca o corpo físico e o penetra. Emite sua radiação característica própria e é habitualmente denominado de aura, né? Desculpa. Então, o que é esse campo de energia humana? É aquilo que vocês já devem ter ouvido falar, né? Que a gente comumente fala, né? Aí no senso comum a gente chama de aura. Esse aqui que está, né, o termo, né? Você já deve ter ouvido expressão, fulano tem uma aura muito boa, né? Fulano tem uma aura cândida, né? Uma aura leve. Quando ele chega, as coisas ficam, né? O ar até fica melhor e tal. Essa coisa da aura, né? Que o que seria essa aura? Essa aura seria isso que a gente até já falou em um outro vídeo, não vou lembrar qual, essa luminosidade, vamos dizer assim, que a gente tem no corpo, né? Então, por exemplo, a pessoa tem uma boa aura, né? Aquelas pessoas que quando chegam num ambiente, parece que o lugar se ilumina. Vocês já devem ter conhecido pessoas assim. Eu tive uma namorada uma vez, que eu sempre que eu falo isso aqui, eu lembro dela, né? Que ela era a pessoa, assim, acho que se um dia ela ver esse vídeo aqui, ela vai até gostar. Mas ela era a pessoa, assim, que ela chegava no lugar, onde é que ela chegava, a coisa... A palavra pode se iluminava, tipo, ela era cheia de vida, cheia de alegria, assim. Então ela chegava, nossa, era uma festa. Qualquer lugar que ela chegasse, as pessoas melhoravam de humor, melhoravam de astral, né? Provavelmente uma influência aí da própria estrutura, vamos botar num termo primeiro psicológico, depois mais metafísico, né? Primeiro da própria estrutura de personalidade dela, que era uma pessoa muito expansiva, que era uma pessoa muito alegre, muito desinibida. Então sempre onde ela chegava, ela estava lá, brincava, já fazia, já ria, e aquela coisa era bastante contagiante, né? E também, de um ponto de vista mais metafísico, eu poderia dizer que é uma manifestação da própria aura dela, né? Que ela expandia aquela energia de um modo que não tinha como uma pessoa que ficasse no mesmo ambiente ali, que não se contaminasse, entre aspas, aí, essa contaminação no sentido positivo, aí não se contaminasse com essa energia, né? E se o lugar estava meio para baixo, ela chegava, todo mundo já saía, ficava com um astral melhor, né? Inclusive a palavra é essa, astral, né? Aura, astral, né? Então é isso que vocês já devem ter percebido pessoas assim, né? Ou até o contrário também, né? O contrário, que é uma pessoa que quando ela chega, todo mundo, né? Aquele famoso que suga a energia dos outros, né? Aquela pessoa que você está muito bem, você está muito legal, tal. A pessoa chegou, 5 minutos falando com ela e você já, né? Você já dá aquela dor no peito, já dá aquela incomodação. Também tem pessoas assim, né? Enfim, eu não vou entrar em aspectos mais esotéricos de pessoas assim, né? Mas vocês sabem, né? Vocês já viram, vocês já conviveram, vocês têm essa noção, né? Mas enfim, vamos fugir do assunto. Então, essa energia, esse campo, é aquilo que a gente, por aí no senso comum, tradicionalmente vai chamar de aura. E foi aquilo que eu já falei em outros vídeos, né? Aqui são algumas representações de como isso é mostrado, né? Foi mostrado ao longo das épocas, né? Ao longo das eras, principalmente em pessoas consideradas grandes avatares, como está aqui, né? Aqui é Buda, Buda, aqui é Jesus Cristo, e aqui é uma representação da Virgem Maria, né? Da mãe de Jesus, né? Essas pessoas consideradas grandes avatares da humanidade, já falei isso em outro vídeo, as pessoas, elas tinham essa energia tão forte que até pessoas que não tinham uma clarividência, que não tinham uma capacidade aí uma sensibilidade maior, conseguiam ver, né? O pessoal fala muito, já vi relatos, né, escritos de época, né, de textos antigos, que diziam que as pessoas que conviviam, né, principalmente aí na época de Jesus, por exemplo, falavam que
né, exalava, não é a palavra certa, né, mas emitia, vamos dizer assim, uma certa luminosidade, que as pessoas olhavam para ele e ele brilhava, né, vamos dizer assim. Então não é à toa que acaba saindo essas representações aqui, ó, né. Então isso que a gente vê na nossa tradição, geralmente uma tradição místico-religiosa, né, que é essa luminosidade, hoje, né, que chega até nós via esse campo mais esotérico, religioso, vamos colocar assim, hoje a gente já chega até a identificar, a ver por outros modos, né, por outras instrumentos, vamos colocar assim. Hoje todos vocês sabem que isso já está palpável na ciência, já está, né, palpável na palavra certa, mas já é algo certo na ciência, que nós temos potencial elétrico, né? Nós temos energia mesmo, energia física, né, no nosso corpo, que é né, que passa, que é o potencial elétrico do nosso corpo mesmo, né, na nossa pele, por exemplo, né? Inclusive aqui equipamentos como detector de detector de mentiras, né, que trabalha com isso. Você coloca os sensores aqui na pessoa, tal, e dependendo da mudança do potencial elétrico, quando você faz uma pergunta, você identifica se a pessoa está nervosa ou não, o que indicaria que ela estaria mentindo ou não, né, entre aspas, né, porque isso aí tem as suas falhas, né? Mas essa energia ainda, né, a gente chamaria de energia elétrica. É claro que as pessoas lá, né, há 2, 3 mil anos atrás não sabiam o que era energia elétrica, poderia até estar falando que é essa. Mas além dessa comprovação que a gente já tem, né, da energia elétrica que a gente tem no nosso organismo, a gente já até falou um pouquinho, né, em outros vídeos, também teria a questão dessa outra energia, que seria essa aura, né, ou esse Chi, ou esse prana, ou o que seja, né? E que hoje em dia já é possível captar, hoje em dia, desde a década de 70, né, já é feito isso. Não é feito em dimensões grandes, né, embora eu já vi fotos grandes, mas geralmente o pessoal bate fotos da ponta do dedo, como é esse caso que está aqui, ó. Essa foto que eu trouxe aqui, caso quem nunca viu, quem não sabe, isso aqui é uma foto Kirlian, né, de uma câmera Kirlian. Isso aqui é provavelmente um dedão, ou então a ponta de um dedo indicador. Essa aqui é uma foto onde as pessoas batem a foto da aura, né, vamos dizer assim, que tá aqui, ó. Isso aqui é uma foto mesmo, tá? Não é uma montagem, não é desenho de computador, não. Isso aqui é uma foto. Inclusive eu tenho uma. Eu bati uma vez uma foto do meu dedão que tá em algum lugar aí. Entendeu? Eu juro que eu até dei uma procuradinha para ver se eu achava onde é que estava, mas não achei. Tá dentro de algum livro, aí, em alguma caixa, algum lugar assim. Eu tenho uma que eu bati uns 30 anos atrás, aí, né, que eu fui numa casa lá que vendia livros, tal, e materiais esotéricos, essas coisas assim, e eles tinham uma câmera lá e você podia bater a foto e tirar a foto, né? E eu bati lá. Era parecida com essa, não era assim e tal, mas era menos brilhosa, vamos dizer assim, mas sai mesmo, né? Então isso aqui é uma foto dessas chamadas câmeras Kirlian, né, ou foto Kirlian, onde ela se propõe a bater a foto disso aqui que a gente vai chamar de aura, né? Então é esse campo de energia aqui, ó. Então isso que a Bárbara vai estar falando aí no texto, isso que a gente vai ver um pouquinho agora, o que a gente vai estar falando é disso aqui, ó, esse campo de energia que a gente tem ao redor do nosso corpo, né? Que em algumas tradições aí de cura, algumas práticas de cura, basicamente identificado por pessoas que têm capacidade de ver isso, né, de olhar mesmo e ver, é muito utilizado para diagnóstico, principalmente, né? Aquilo que eu tinha falado, que a pessoa identifica os padrões de cor, os padrões de manifestação aqui da energia, ela identifica se a pessoa está numa condição X ou Y aí de saúde, ou emocional, mental, o que seja, né? Aqui, gente, eu vou falar para vocês assim, isso aqui esse texto, as coisas que eu vou estar falando aqui para vocês, eu vou falar muito questão em tese, tá? Porque eu nunca tive nenhuma experiência com aura, de ver, essas coisas, nunca tive. Tá? Nunca tive nada mais aprofundado assim. Então o que eu estou falando é basicamente o que está ali no texto, aquelas coisas que a gente vê na literatura, né? Que a gente vê, e de pessoas que, aí sim, eu conheço bastante não, algumas pessoas, né? Que trabalham aí com terapêutica, trabalham nas áreas de terapêuticas, né, de cura, e elas relatam coisas que batem com a literatura, né? Elas falam coisas lá, tá? Então a gente acaba
entendendo que existe um certo consenso aí nessa literatura. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque se vocês pegarem materiais para estudar sobre esse tipo de assunto, sobre esse campo da energia humana, ou sobre chakra, ou corpus, né, outra coisa assim, vocês vão ver que varia muito, tá? A literatura varia muito. Umas pessoas dizem uma coisa, outras pessoas dizem outra. Elas têm ali um eixo comum que mais ou menos é igual a todos, mas alguns detalhes variam bastante. Tá? Então, eu vou comentar um pouquinho mais à frente quando a gente chegar em alguns pontos. Bom, vamos lá. Então, o que ela continua dizendo? Ela vai dizer que, a partir das suas observações, pesquisadores criaram modelos teóricos que dividem a aura em diversas camadas, né? Essas camadas, às vezes chamadas de corpos, tá? E a partir de agora eu vou falar corpos porque eu gosto mais dessa terminologia, se interpenetram e cercam umas às outras em camadas sucessivas, né? Então, aqui quando ela fala de pesquisadores, né, ela está falando, não são pesquisadores no sentido que a gente conhece aí de pesquisador acadêmico. Não é pesquisador acadêmico, né? São, digamos assim, pessoas práticas, né? As pessoas que têm capacidade de observar isso. Curadores, xamãs, terapeutas de modo geral, terapeutas aí com uma capacidade mais holística, né? Uma capacidade mais metafísica para efetivamente olhar e ver, né? Pessoas mais espiritualizadas, né? Correntes mais espiritualistas, né? Que vão descrever isso, que quando esse campo de energia, essa aura de energia que a gente tem, na verdade ela se divide em partes, né? Que aí a gente poderia falar como camadas, ela vai dizer aqui, porque na verdade não são bem camadas, né? Mas que a gente poderia denominar de corpos, porque elas são em cores, né? As pessoas geralmente referem a cores, são cores diferentes, e elas ocupam espaços diferentes, mas que na verdade seriam tudo digamos assim, uma única projeção de um único corpo. Mais ou menos como está aqui, ó, né? Então aqui seria o corpo físico da pessoa, esse que a gente vê, né? Que a gente pega, a gente toca, e à medida que essa energia vai se expandindo, ela vai sendo emitida aí pelo corpo, ela vai mudando de frequência, né? Consequentemente, mudando de frequência, ela vai mudando de tonalidade, vai mudando de cor, e aí efetivamente vão dando a ideia de que são vários corpos diferentes, né? E aí, dependendo das escolas, é isso que eu falei, dependendo das escolas, das tradições, cada uma vai descrever aspectos diferentes, tá? A maioria há um consenso, mas acaba tendo algumas descrições diferentes sobre que corpo é o que corresponde ao que, e como se manifesta o que, aonde, tá? Tem algumas diferenças, mas seria isso aqui, ó, tá? Então, diversas camadas são diversos corpos. Ou, tipo, como estaria aqui, ó, vocês podem observar, né? Tá aqui a pessoa, ela tem aqui tipo, como se fosse uma camada aqui, outra camada aqui, outra aqui, até que chega no final é quase que uma bola de luz, vamos dizer assim, né? Que seriam esses corpos. O que também algumas escolas, né, que é um pouco aí da onde a autora parece vir, ela vai dizer que cada corpo desse, ou cada camada dessa corresponderia a um dos chakras, né? Ou estaria mais intimamente ligado a um dos chakras. Então, digamos assim, dependendo aqui as camadas mais próximas do corpo seriam aqui as camadas dos chakras mais baixos, e as camadas mais externas seriam aqui o chakra mais alto, tá? Bom, e aí ela vai falar especificamente um pouco sobre exercícios para a gente ver essa aura, né? Uma coisa que é interessante que eu falei para vocês, que não é todo mundo que vê, né? E não é realmente, né? Qualquer pessoa que efetivamente bate o olho e olha, né? Tem pessoas que têm capacidade aí de uma clarividência maior e conseguem ver coisas mais sutis, né? Mas também não é uma coisa que está completamente isolada, tá? Qualquer pessoa pode ter uma pequena experiência com isso, que é isso que ela vai relatar ali. Eu não vou relatar tudo aqueles métodos e modos que ela vai descrevendo ali no texto, porque realmente não é o foco aqui pra gente, não faz sentido eu, né, me ater a isso daí. Tá lá técnicas lá, né? Tem lá exercícios, mas tem de quilo disso, tá? Se vocês procurar na internet, se vocês procurar livro por aí, vocês vão um monte de técnica para ver aura, para visualizar e tal, tem bastante, tá? Mas o que ela vai falar lá, e o que eu acho mais interessante, é efetivamente essa aqui da aproximação, né? Então ela vai dizer assim, né, que ter a habilidade de ver ou sentir a aura humana não necessariamente é um privilégio para poucos, e realmente não é, tá? Você consegue ver numa escala menorzinha, né? É algo que pode ser treinado e desenvolvido principalmente por pessoas que se dedicam a práticas terapêuticas de base energética, né? O exercício mais básico para sentir ou até mesmo ver essa energia, né,
consiste em aproximar e afastar lentamente as mãos, né? Então, esse exercício aqui do dedo, né, que você pode fazer assim, ficar olhando assim, se aproximando e afastando, você começa a ver, né, uma certa camadinha azul ao redor do dedo, e assim, às vezes um raiozinho passando. Um raiozinho passando entre um dedo e outro, assim, né? Se você fizer, no meu caso, eu tenho uma facilidade para ver sobre um fundo branco, né? Tem pessoas que dizem que é melhor fazer com fundo preto, então aí é isso que eu digo, cada escola, cada teoria, cada pessoa vai ter a sua própria experiência e a forma mais fácil de realizar isso, né? Eu acho bem mais fácil fazer sobre um fundo branco, por exemplo. Se vocês quiserem fazer, se quiser brincar um pouco, faz isso, aproxima, ou pode até fazer o dedo só, botar o dedo assim contra um fundo branco, uma região bem iluminada, e você fixa o olhar num ponto, e daqui a pouco você vai começar a ver que ele começa ao redor, assim, bem na borda, bem fininho, bem pequenininho, você começa a ver uma certa luminosidade. No meu caso, eu vejo muito azulado, né? Enfim, acho que a capacidade de visão de cada um é que vai dizer o que você vai ver ou não. Eu já vi relatos de pessoas que dizem que fica fazendo isso aqui e, nossa, ver flashes, ver não sei o que. Eu, particularmente, nunca tive nenhuma experiência assim muito mais marcante. É uma camadinha azulzinha parecida com isso aqui, ó, né? Bem isso aqui, assim, só que não nessa intensidade toda. Uma coisa muito parecida como se fosse o que eu vejo, né? Essa camadinha aqui, ó, essa aqui de baixo, essa mais luminosazinha que vocês estão vendo, eu enxergo, eu vejo essa daqui, né? Isso aqui, tudo, assim, eu nunca vi, né? Conheço gente que diz que já viu, tal, né? Então, outro exercício que vocês podem fazer é esse, de ficar, né, aproximando o dedo. Só que aí você vai cansar o braço, né? Você tem que relaxar aqui, tá? Você fica aqui com o dedinho próximo, assim, ficando, daqui a pouco você vê esse contornozinho azul aqui, ó, né? No meu caso também é mais fácil sobre um fundo branco. Se você fizer isso com um lugar com um fundo em cima de uma colcha que tenha desenho, coisa, atrapalha, né? Então é cada um. Outra forma também que aí tudo que é terapeuta já fez isso, tá? Todo mundo que já fez qualquer treino aí de escolas envolvendo bioenergia, alguma coisa assim, é aquele famoso de você aquecer bem as mãos. O pessoal que faz Aikido faz um exercício, né, de ficar, né, com os braços levantados assim, fazendo assim, né, assim, um tempinho assim, que é para, né, atrair o ki do céu, tal. Depois aquece, espalha bem pela mão e faz a famosa bola, né? Todo mundo já fez isso, não sei se vocês já fizeram isso, mas você faz aquela de ficar com a mão assim, e você efetivamente vai sentindo, né, que tem alguma coisa ali. Você não vê, eu nunca vi nada, né? Mas você sente. Aqui, por exemplo, já tá aqui. Digamos assim, ó, pronto, ó, aqui, ó, já peguei, né? Pronto, já tem. Quando eu fazia Tai Chi, né, acho que eu não falei para vocês, mas eu fiz Tai Chi por uns 12, 14 anos. Quando Tai Chi a gente fazia muito isso aqui, né, que era um exercício para pegar o Tai, né, o Tai Chi. Então você, ó, aqui, ó, ele já está bem. Quanto mais você aproxima a mão, eu não sei se a câmera está pegando, né, por isso que eu estou fazendo aqui. Quanto mais você aproxima a mão, mais você vai sentindo uma tensão maior, um aperto maior. Então, assim, como se ficasse mais denso. Se você afasta a mão, parece que ele fica mais sutil, mais leve. É essa sensação. Você sente uma pressão na mão. Ó, aqui, ó, mais sutil. Não sei se a câmera está pegando, né? E aí, quando aproxima, se você aproxima rápido, meio que você perde. Aí, quando você aproxima mais, ó, volta a pegar de novo. E uma coisa que é bem curiosa, se vocês quiserem fazer esse experimento, né, podem fazer, mas para mim eu sinto muito fácil. Eu prefiro fazer assim, ó, com a mão contrária, né, ao rosto, porque se eu faço assim, se eu respiro, perde. É engraçado. Então, por exemplo, se eu estou aqui assim, ó, ponto, respirei, perdeu. Não tá mais, né? O que basicamente é Chi, né? Então você inspira, pronto, perdeu. É bem engraçado que quando você faz, né? Você tá aqui, né? Ó, voltou, peguei aqui de novo já, né? Quando você tá aqui e quando você inspira, as mãos se aproximam. É uma coisa assim que meio que parece que tem uma certa tensão nas mãos, uma certa pressão nas mãos, e quando você tira essa, entre aspas, energia, você não tira, né, porque ela está no ar, ela está o tempo todo ali, mas você tira essa concentração que está aqui, parece que essa resistência que tem entre as mãos diminui e ela dá uma leve aproximadinha. Se vocês quiserem fazer o teste aí, fazer o experimento em casa, faz, né? É claro que talvez eu tenha facilidade para fazer isso,
porque como eu disse, eu fiz Tai Chi por muito tempo, então a gente treinava muito isso aqui, então esse exercício aqui eu tenho uma facilidade muito grande. Já vi pessoas também que fizeram e dizem, não tô sentindo nada, não tô vendo nada. Então por isso que isso é muito de cada pessoa para pessoa, tá? Então esses exercícios, por isso que eu falei, eu não vou nem ficar falando deles, tá? Quem quiser, quem tiver curiosidade, a internet está cheio de material sobre isso. Vocês pesquisem, vocês olhem, vocês vão encontrar, tá? Material sobre como fazer exercícios para visualizar a aura, né? Para visualizar esse campo energético. Eu já tenho experiência, eu já vi pessoas, né? Eu nunca, volto a dizer, eu nunca vi, mas eu já vi pessoas que eu estava participando assim de processos terapêuticos e pessoa que tem uma boa capacidade de visão, vamos dizer assim, da pessoa tá, digamos assim, tipo uma imposição de mão, tipo reiki mesmo, né? E a pessoa tá falando, agora a cor tá tal, agora a cor tal. Você não tá vendo, mas a cor agora tá assim, a cor tá assado, né? Inclusive comigo, já fiz algumas terapias, né? Da terapeuta, tá, ó, você não. Teu chakra, a cor tá assim, a cor tá assado, você não tá vendo? Não tô vendo nada. Pois é, mas tá assim, tá assado. Então essa habilidade efetivamente de visualização varia muito de pessoa para pessoa, tá? Então quem quiser aí, treina, pode fazer em casa. Eu acho que muito provavelmente o azulzinho aqui, esse que eu falei de ficar olhando aí, vocês vão conseguir ver, porque é muito fácil, vamos dizer assim, é muito próximo do campo humano. Aliás, uma coisa que é do corpo físico, né? Essa coisa que é desses corpos, que, claro, né? Como aquilo que está mais perto, o físico, vocês veem. Se você olhar para a mão aqui, você vê a mão. Então, esses campos energéticos que estão mais próximos do corpo físico, a gente consegue efetivamente ver mesmo com o nosso próprio olho físico. A partir do momento que esse campo começa a ficar mais sutil, aí é preciso ter, né, o desenvolvimento de outras habilidades para ver essa parte mais sutil, tá? Bom, então a anatomia da aura, né? Aí, como eu estava falando antes, e aí ela reforça aqui, né, que as diferentes escolas vão criar classificações diferentes para as diversas camadas de aura, dividindo-as pela pela cor, né, pelo brilho, pela densidade, pela função, etc. Tá? Porém, a maioria dos sistemas acaba chegando ao consenso sobre a existência de 7 camadas, ou 7 corpos principais. Aí foi aquilo que eu estava falando antes. Tem muita literatura de escolas diferentes, de teorias diferentes, tá? Basicamente isso chegou para nós aqui no Ocidente via a teosofia, né? Quem já ouviu falar da teosofia, a Helena Blavatsky, né? Que ela vai trazer esse conhecimento da Índia, né? Então ela é uma russa, né? A Helena Petrovna Blavatsky, né? Eu não sei se ela chegou a viver na Índia, acho que ela viveu na Índia, uma coisa assim, e ela traz para o Ocidente, ela vai escrever um livro chamado A Doutrina Secreta, né, da onde vai sair uma ordem esotérica chamada Sociedade Teosófica, né, e lá ela vai descrever tudo isso, né, ela vai descrever esses corpos, essas auras, os chakras, tá? Então ela não foi só ela, né, mas eu considero como sendo a principal responsável por trazer esse conhecimento de uma forma mais academicizada, vamos usar esse termo, da Índia para o Ocidente, né? Então, e meio que se tornou uma referência, que os trabalhos dela se tornaram uma referência para todos os outros trabalhos que saíram depois no Ocidente. E basicamente o que eles vão falar é isso aqui, tá? Vai ter algumas variações, mas eles vão geralmente fechar nisso aqui, ó, que existem 7 camadas ou 7 corpos principais, tá? 7 chakras, 7 corpos. Mas não quer dizer que não são só 7, tá? São 7 chakras principais, tem uma porrada de chakra, mas os principais são 7. E os corpos também não são só 7, são mais. Só que aqueles que são mais próximos da gente, vamos dizer assim, seriam esses 7. Tá? Eu não vou entrar muito nisso, porque daí como eu falei, não é bem teoria, são concepções diferentes, tá? E aí cada escola, digamos assim, vai ter a sua concepção. Enfim, o seu arcabouço, né, de teórico. Mas de modo geral vocês vão encontrar isso aqui, tá? Que são 7 corpos relacionados com 7 chakras ou 7 camadas que a gente vai ter, tá? Então no caso aí a Bárbara, ela vai estar falando que a autora faz um relato da sua experiência com a visualização com as camadas de um campo áurico a partir dos seus anos de prática terapêutica, né? Então, se vocês lerem um livro, aliás recomendo, né? Acho que esse não tem na biblioteca, mas você pode encontrar aí na internet, acho que até o livro inteiro você encontra na internet. Ela é uma terapeuta, tá? A Bárbara é uma terapeuta holística e ela relata ali décadas de prática que ela tem como terapeuta, e ela vai ver dizendo que ao longo do tempo ela foi desenvolvendo essa habilidade e hoje ela tem essa capacidade de ver esses corpos e tudo mais, né?
Então ela vai descrevendo o que ela vê, o que ela via, né? Não sei se ela está viva ainda, a partir da prática dela. Tá? Então assim, olha, eu sei que tem literaturas por aí que dizem coisas diferentes, tal, mas o que eu vejo, o que eu vi é isso. Tá? Isso aqui eu reforço que é um pouco assim, tá? Conheço pessoas que têm anos de prática terapêutica, que elas dizem uma coisa, pessoas também que têm anos de práticas terapêuticas que dizem outra. E as pessoas. E não é que elas estão erradas. Se elas duas estiverem vendo a mesma pessoa, elas provavelmente vão ver coisas diferentes. Porque isso aqui é muito relacionado também a uma relação entre o indivíduo e o objeto. Tá? Foi aquilo que eu falei em algum vídeo aí atrás. Isso transcende um pouco a nossa lógica cartesiana. Tá? De que todo mundo vê a mesma coisa. Não é bem assim que funciona, tá? Uma pessoa pode ver uma coisa, outra pessoa pode ver outra. É igual o lance lá na acupuntura, né? Uma pessoa está com gripe e outra pessoa está com gripe, você vai se tratar com um acupunturista, ele pode tratar uma pessoa com uns pontos e outra pessoa com outros. Então, às vezes é a mesma doença e você trata com tratamentos completamente diferentes, porque vai depender da pessoa, vai depender do terapeuta também, tá? Da relação que é estabelecida ali. E aqui é o caso, tá? Então, no livro dela ali, ela vai estar falando muito sobre a prática dela, sobre as coisas que ela viu. Mas se você pegar os ditos livros clássicos, né, como eu falei agora um pouco né, tipo, os livros da teosofia, por exemplo, vai ser um pouco diferente do que você encontra nos ditos clássicos. Tá? Mas aqui, então, no caso dela, né, tá descrevendo aqui a prática terapêutica. Então, ela descreve uma estrutura áurica, que a estrutura áurica se intercala entre camadas de luz mais compacta, né, com camadas de luz mais fluida. Né? Esse é o termo que ela dá. Eu vejo esses corpos, ela vai falar no texto, eu vejo esses corpos como uma coisa mais densa, mais compacta, uma camadinha mais fluídica, mais com espaço entre elas, mais compacta, mais fluídica, mais compacta, mais fluídica, mais fluida, né? Então, assim, é essa a percepção que ela tem, né? Porém, foi como eu coloquei, né? Isso se trata de uma percepção pessoal, tá? Diversas outras pessoas vão realizar visualizações de formas diferentes. Foi isso que eu acabei de falar agora, tá? Eu já tive experiência de ter relatos de pessoas falando que elas vão falar de um jeito que diz assim, mas não é isso que eu vejo, que eu leio lá no livro, que eu vi não sei o quê. Uma vez eu até levei uma na cabeça e falei assim, tu tá vendo? Eu disse, não, então cala a boca, né? Tá certo, né? Então assim, porque você tá falando de coisa de livro, então o livro diz uma coisa assim, assado, mas eu vejo, eu tô vendo assim, assado. Você, tá bom, desculpa. E a pessoa tá certa, né? Eu não tenho experiência, ela tem a experiência e efetivamente tá descrevendo ali o que ela vê, tá? Então, basicamente, é como se fosse isso aqui, ó, né? Você vai ter ali o corpo, que eu estava falando, né? E as diversas camadas aqui, ó, que eles vão se alterando, né? Bom, então, na realidade, cada corpo não é uma camada, né? Não é como se fosse cebola, né? A gente não somos cebolas, né? Embora seja isso que a gente possa perceber, que podemos perceber, né? Quem tem aí uma capacidade aí de clarividência, né? É antes uma versão mais dilatada do nosso eu, que carrega dentro de si as outras formas mais limitadas. Quando eu falo dessa ideia de corpos, eu gosto de dar um exemplo fácil para vocês entenderem desse próprio corpo aqui, ó, né? O próprio corpo físico que a gente tem, que vocês veem. Se você olhar para ele, né, ele tem camadas, entre aspas, também. Se vocês olharem, a gente tem aqui a pele, né? Mas embaixo da pele você vai ter uma outra, entre aspas, camada, que é a tua camada muscular. Ou mais profundamente na camada muscular, você vai ter uma outra camada, que seria a camada de nervos e veias, né? Sistema nervoso, sistema circulatório. E mais abaixo você vai ter uma outra camada, que é os ossos. Né? Então, se você observar, a gente parte de uma coisa mais fluida, entre aspas, que seria a pele, uma coisa mais elástica, uma coisa mais leve, uma coisa mais sutil, até chegar a uma coisa extremamente densa, que é o osso, né? Você bate aqui, ó, eu bato aqui, né? A pele vai fletir, o músculo vai fletir, mas o osso não, né? O osso ele serve como uma barreira. Então, do mesmo modo como a gente tem camadas de densidades diferentes no corpo físico, a gente também vai ter camadas de densidades diferentes nesse campo energético que a gente vai ter. Não são corpos diferentes, isso aqui não são corpos diferentes, são apenas aspectos do mesmo corpo. Né? Então, do mesmo modo como eu tenho aspectos do mesmo corpo, um aspecto da forma óssea, um aspecto até numa forma líquida, né, que poderia dizer o sangue, né, os líquidos corporais, um aspecto numa densidade mais maleável, né, que seria aí os músculos e a pele, eu vou ter outros aspectos mais sutis ainda, que vão ser uma energia que vai estar aqui mais próxima desse corpo, que é mais densa, e outros
aspectos mais sutis de uma energia cada vez mais sutil, até que ela efetivamente fica tão sutil que a gente não consegue mais perceber. Como é, né, de novo, esses exemplos aqui. Tá? Do ponto de vista do cientista, isso ela vai estar colocando lá no texto dela, né? Cada camada pode ser considerada um nível em níveis de vibrações mais elevadas que ocupa o mesmo espaço dos níveis de vibrações inferiores e se estende além deles, né? Então, o que a gente poderia chamar são em dimensões diferentes. Isso vocês também vão encontrar em algumas teorias, algumas correntes, algumas escolas, tá? Que a gente tem, assim, 7 corpos que ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo, só que em dimensões diferentes. E aí, eu também não vou entrar muito nesse aspecto, porque aí seria um aspecto mais esotérico, digamos assim. Eu não quero entrar muito nessa seara, mas seria como se, na verdade, a gente também não consegue ver esses corpos, tá? Porque também a gente não tem acesso a essas dimensões mais sutis. Então, algumas escolas, algumas teorias, elas vão se referir assim que esses corpos aqui são, na verdade, corpos de dimensões diferentes. Então, por exemplo, esse corpo que a gente tem aqui agora, ele é o corpo tridimensional, ele é dessa dimensão que a gente está, que seria a terceira dimensão. Haveria o corpo da quarta, da quinta, da sexta, da sétima e assim por diante. E até além, porque existiriam até mais dimensões. Só que como cada dimensão é mais sutil, os corpos também vão sendo cada vez mais e mais sutis. Tá? E aí isso é uma coisa que eu acho curiosa, eu acho engraçada até. De novo, que aí a gente acaba esbarrando naquilo que eu já falei lá do texto do Capra, que esses antigos conceitos místico-esotéricos, né, que existiam aí nas antigas tradições, que até então, durante um bom tempo, a ciência simplesmente olhava e dizia, não, isso aí é religião, é crendice, né? As pessoas acreditam nessas coisas aí, tá, mas não existe comprovação de que essas coisas existam. Mas cada vez mais a nossa própria ciência atual, ela está chegando na ideia de que existem sim várias dimensões, né? Se eu não me engano, até a última vez que eu ouvi falar, parece que a física mesmo já tinha identificado que existem 12 dimensões, né? No espaço, né? Não me pergunta, porque eu também não entendo muito sobre isso, né? Que existiriam 12 dimensões. O que é curioso que algumas escolas aí esotéricas vão se referir também a 12 dimensões, né? Que existiriam, no caso, seriam 12 chakras, mas eu não vou entrar nesse aspecto, que eles seriam mais sutis ainda do que isso que a gente já não pega esses 7, a gente já não vê esses 7, quem dirá esses outros 12, esses outros 4 aí, né? 5 que estão faltando para dar 12, que seriam 12, né? Então é curioso como a própria ciência ela está esbarrando nessa ideia de que existiriam dimensões, e naquela ideia que vocês já devem ter ouvido falar de universos paralelos, né? Então, dizer assim, que ao mesmo tempo que a gente está aqui, a gente está em um outro universo paralelo, vivendo uma outra realidade, né? Isso se aproxima muito do que essas antigas escolas, antigas teorias falavam sobre esses corpos que estariam aqui nesse mesmo lugar, só que numa outra realidade, ou seja, numa outra dimensão, né? Então aqui nesse exato momento tem 7 Andrés, digamos assim, 7 corpos, vivendo só que no mesmo espaço, né? Desculpa, no mesmo espaço, no mesmo lugar, só que em dimensões diferentes, com sutilezas diferentes, né? E a ciência ela chega nesse ponto. Não nesse ponto das 12, né? Essa teoria das 12 é teórico, mas em outros aspectos ela já está mais batendo, como por exemplo o fato da quarta dimensão, né? Então a quarta dimensão ela já é até bem palpável, bem plausível dentro da ciência física mesmo, né? E aí um exemplo que eu sempre gosto de dar quando eu falo disso daqui é do Carl Sagan, né? Quem não conhece ainda o Carl Sagan, esse senhorzinho aqui, o cientistazinho, né? Acho que ele é inglês, se não me engano, né? Que foi um dos grandes responsáveis pela como é que é o nome? Popularização, vamos usar esse, popularização da ciência, né? O público leigo de ciência, quando ele ele tinha um programa na televisão. Eu assistia quando era pequeno esse programa, não vou lembrar agora, Além da Imaginação? Não era isso. Eu não vou lembrar o nome do programa dele. Eu assistia quando era pequeno. E você acha no YouTube esses vídeos, tá? Então aqui, por exemplo, esses programas. Aqui, por exemplo, ele é um dos programas onde ele está explicando a quarta dimensão. O que é a quarta dimensão e por que nós, seres da terceira dimensão, não conseguimos ver nem compreender seres da quarta dimensão, né?
Veja que eu estou falando de seres da quarta dimensão, parece uma coisa meio esotérica, né? Não, quem está falando isso é um cientista, tá? E ele está falando, esses seres estão aí, existem aí, né, e a gente não consegue ver. O que ele não vai falar, tá, vou deixar isso bem claro, ele não vai falar isso no vídeo dele, mas eu já vi pessoas falando assim, o que a gente hoje chamaria de, o que a gente chama de fantasma, né? A assombração, né? O vulto. O que são? Isso são, entre aspas, seres da quarta dimensão, né? Seria o fantasma, o teu espírito, que é engraçado, que bate muito com o que as teorias religiosas antigas vão falar, né, que seria isso que a gente chama de fantasma. Lá no espiritismo eles vão chamar do perispírito, né? Algumas escolas esotéricas vão chamar de corpo astral, né? Que seria a parte que se desloca do corpo quando a gente morre, né? Enfim, vejam que volto a dizer, as teorias são bem diferentes, mas elas parecem que têm um certo eixo, alguma coisa meio em comum entre elas, né? E aqui o Carl Sagan, ele vai falar isso, né? Digo, olha, a gente aqui da terceira dimensão, se a gente encontrasse um ser da quarta dimensão, a gente não ia conseguir nem a gente ia ter o contato, ia falar com ele, ouvir ele, mas não ia conseguir ver, porque a nossa visão não está preparada para isso. E ele vai dar um exemplo, falando sobre, dando um exemplozinho bem engraçado, sobre seres da segunda dimensão tendo contato com seres da terceira. E aí eu vou colocar o link desse vídeo, vou colocar não, já botei, né? Essa altura eu já botei. O link desse vídeo aqui, aqui embaixo, tá? No vídeo. Aqui embaixo, né, na descrição aqui desse vídeo tem um link ali para vocês assistirem esse vídeo aqui dessa aula, eu acho que eu posso dizer assim, do Carl Sagan sobre as dimensões aqui na física, e mais especificamente aí sobre a quarta dimensão, tá? Não precisa ver agora, vocês podem assistir, terminar esse vídeo aqui, depois vejam, mas vejam que é interessante, tá? É bem legal como essa ideia de que existem camadas diferentes de existência, né? A ciência já está esbarrando nisso, já esbarrou, que isso aqui é da década de 70, né? Olha o cara, olha a roupa dele, dá para ver que isso aqui não foi gravado por esses dias, né? É bem antigo, né? Mas é o que a gente já está vendo nas antigas tradições, né? Foi aquilo que eu já falei antes, né? A gente já vê isso em outras tradições. Opa, vamos lá que o tempo tá passando. Tá ok? Então depois, quando terminar aqui essa aula, clica ali embaixo e vê esse vídeo do Carl Sagan, que é bem legal, é bem interessante, tá? Bom, então como é que são aqui as 7 camadas, né, do nosso campo áurico aqui, os 7 chakras, né? Então, de acordo com a autora, cada camada ou da aura ou corpus possui uma ligação mais próxima com cada um dos 7 chakras. Assim, a primeira camada do campo, né, e o primeiro chakra estão ligados ao corpo físico, a segunda camada está ligada ao segundo chakra, assim por diante. Volto a dizer, gente, isso aqui é uma concepção, tá? Ela está falando ali da experiência dela, da teoria dela, do que ela viu, vivenciou na prática, mas é aquilo que eu estou falando. Em outras escolas, outras teorias vão falar que não tem essa relação, que existem 7 chakras em cada um dos 7 corpos e por aí vai. Tá? Então isso aqui varia muito de escola para escola, tá? Até diria assim, de percepção de pessoa para percepção de pessoa. Mas o que ela está falando lá é que seria assim, mais ou menos você teria aqui o primeiro chakra relacionado aqui com esse primeiro campo, né? Na verdade, o primeiro chakra teria relacionado com o corpo físico e esse primeiro campo, que estão tão ligados, tão colados, que é quase difícil você separar. O segundo aqui com esse segundo corpo, o terceiro com esse terceiro corpo, o quarto com o quarto corpo e por aí vai, né? Como que cada chakra sendo especificamente uma porta de entrada, a gente poderia dizer assim, para cada um desses corpos. Tá? Mas, de novo, isso são teorias. Tá? E agora a gente já vai começar a falar sobre chakra, só para vocês entenderem bem o que é chakra. Tá? Chakra é uma palavra sânscrita, uma palavra do antigo... O sânscrito é o antigo idioma da Índia, né? O idioma hindu. Onde estão escritos os primeiros, os mais antigos, os livros mais sagrados, ou posso dizer assim, da humanidade. Não vou dizer os mais sagrados, né, mas um dos, né, que seria os Vedas, né, os 4 Vedas. E chakra significa roda, tá? Então, por isso que são essas bolinhas aqui. Então seriam 7 rodas, ou a gente hoje usa mais a terminologia vórtice, né? Seriam vórtices de energia. Sabe como quando você enche o que é um vórtice, né? Você enche uma pia d'água ou enche um tanque d'água, né? E quando você tira a tampa,
a água começa a descer, começa a formar aquele redemoinho, né, que vai puxando as coisas e trazendo para baixo, aquilo ali é um vórtice, né? Se você olhar de cima o redemoinho, você vai ver um troço girando, uma bola girando. Então, o chakra, eu nunca vi, né? Mas as pessoas que veem já dizem que é assim, você vê nesse sentido, como se fosse uma bola girando, né, um círculo ali girando e puxando, no caso, a energia para dentro do corpo, né? Assim como a água, como acontece na água, que se você pegar, por exemplo, pedacinhos de papel, jogar em cima, né, da água ali, quando ela forma o redemoinho, aquilo puxa, né, a água, ela puxa a água para dentro, né, e para baixo, o chakra faria essa mesma coisa, tá? É nesse sentido. Então, o chakra é uma palavra sânscrita que quer dizer roda. Mas para vocês entenderem melhor o que é um chakra, seria um vórtice, tá? Como se fosse um redemoinho aqui, né, na frente, ou então aqui, né, terceiro T1, vai rodando aqui e puxando essa energia que está no nosso ambiente para dentro do corpo, tá? Por isso que, inclusive, algumas escolas vão dizer que não tem a ver com um chakra é de um corpo, outro chakra é de outro. Não, todos os corpos têm, e isso acontece em todas as dimensões, né, em todos os corpos, né, da mais densa para a mais sutil. E o que seria, por exemplo, a representação não, o correspondente dos chakras no corpo físico, né? Porque daí você vai dizer assim, então cadê, né? Se no corpo físico tem também, cadê aqui o terceiro olho aqui, né? Eles vão dizer, não, no corpo físico não está aqui, no corpo físico está dentro, é a glândula, né? Seria, aqui no caso, seria a pituitária, né? Então a glândula que corresponderia aqui seria a glândula pituitária, por exemplo, né? Então cada chakra vai ter um correspondente, ele vai agir no corpo físico, né, como esse vórtice, mas do ponto de vista glandular. E aí vocês já estudaram fisiologia, né? Já estudaram, acredito que bastante neuroanatomia, neurofisiologia aí com o Caio, né? Vocês já devem entender bastante a respeito aí da importância das glândulas, né, para o funcionamento do organismo como um todo, né? Então os chakras eles estariam relacionados com as glândulas, né? As glândulas seriam a manifestação física tridimensional dos chakras, né? Das outras dimensões, que a gente não consegue ver, a gente não consegue acessar, eles seriam esse círculo aí de energia que eu estava falando. Bom, agora já deu 46 minutos. Bom, então nesse sentido, tá? Como cada camada e cada chakra específico possuem características e funções próprias, uma pessoa que tem a capacidade de ver ou sentir essas estruturas também tem a capacidade de identificar quais doenças ou distúrbios estão se manifestando na pessoa. Claro, né? É bastante comum nas teorias que utilizam a ideia de corpos e chakras, né, nas práticas de tratamento de saúde, eles dizerem assim que a doença ou a saúde ela não se dá primeiro no corpo físico, ela se dá primeiro nesses corpos mais sutis. Então ela vai, entre aspas, descendo, né? Então assim existe uma como diria aí o mestre Yoda, existe um distúrbio na força, né, na força, nessa energia em algum lugar. Esse distúrbio ele vai descendo, se cristalizando, vai, até que ele chega no corpo físico. Então uma pessoa que tem, por exemplo, a capacidade de ver ou de sentir essas energias, ela poderia, por exemplo, prevenir a doença antes dela se manifestar no físico, né? Vejam, não é muito diferente do que a gente diz na nossa própria tradição ocidental. Se vocês forem pegar a ideia de psicossomática, ou a própria ideia psicanalítica mesmo, de que o corpo adoecendo a partir de padrões mais sutis, né, que seria, por exemplo, o psiquismo, é a mesma coisa, né? Então, você já deve ter visto várias e várias vezes aí em livros, artigos por aí, né, a ideia de que pessoas desenvolvem doenças orgânicas a partir de problemas emocionais que não foram tratados, né? Então, veja, uma coisa mais sutil, aquela raiva que você tinha de alguém com quem você é obrigado a conviver com a pessoa, mas por uma questão de convenções sociais, convenções morais, você não pode soltar o verbo, você não pode falar o que você pensa, então você engole, e aquilo você vai engolindo, aquilo vai por anos, aquilo vai te, né, remoendo ali por dentro, aquilo vai te consumindo, até que um belo dia, pum, você tem lá uma gastrite, você tem lá um câncer, você tem lá um enfisema pulmonar, sei lá, né? Você desenvolve alguma doença e que lá na causa, lá na base, vai estar lá um distúrbio emocional que você não conseguiu dar vazão adequada, né? Ou lá numa linguagem freudiana, né, era um desejo lá que você não conseguiu realizar, você reprimiu e ele acabou saindo na forma de um sintoma, né?
É isso aí, é a mesma coisa que essas teorias falam. Assim, ó, ela vai do mais sutil para o mais denso, então sempre vai acontecer isso, né? Então, uma pessoa, por exemplo, que tem a capacidade de ver ou sentir essas energias, enquanto elas estão mais sutis ainda, ela consegue intervir antes. Que é mais ou menos o nosso caso. Nós, psicólogos, né, conseguimos ver, por exemplo, por uma relação abusiva, uma relação entre pessoas, uma relação prejudicial, a gente sabe que aquilo lá na frente vai dar uma merda, aquilo lá na frente vai dar errado. Então o que você faz? Você intervém agora antes que aquilo se cristalize numa doença. Por exemplo, um problema numa empresa, numa organização, pessoas que têm uma comunicação ruim ali, né? Que é uma coisa sutil, que é uma coisa etérea, né? Falar com certo sarcasmo, dar uma risadinha, dizer, ou então aqueles elogios, não, você é muito bom, você faz um trabalho, mas você percebe que a pessoa está soltando um veneno ali, tá? Aquilo vai desgastando as relações até que chega um ponto que as pessoas adoecem no trabalho, né? Então começa a ter lá o absenteísmo, começa a ter lá todos os problemas das relações trabalhistas, porque se cristalizou no físico algo das relações sociais e emocionais que são um meio mais etérico, né? Um meio mais sutil, que é, por exemplo, a fala, a comunicação, as trocas de olhares, né? Então, a gente, como psicólogo, rapidamente vê isso. A gente consegue identificar isso muito mais, talvez, que um engenheiro, muito mais, talvez, que um administrador, né? Que talvez não se tocasse. Não, cara, todo mundo aqui é adulto, o cara entendeu, o outro falou, deixa de frescura e toca a vida. A gente já para, ou não, peraí, cara, ou você para de fazer esse tipo de comportamento, você para de emitir esse tipo de palavras, de jeitinhos, de risinhos e não sei o quê, ou daqui a 2, 3 meses, daqui a 2, 3 anos, esse grupo vai estar se matando. Não vai dar certo. Então veja, do mesmo modo como a gente na psicologia consegue prever ações concretas, reais do mundo físico, vamos dizer, a partir de elementos mais sutis, que é, por exemplo, a comunicação, o olhar, o riso, né? Uma pessoa que tem a capacidade de ter uma percepção mais sutil ainda do que a nossa, né? Que a nossa ainda passa pelo cognitivo. Essa pessoa aqui que passa por uma compreensão ainda mais simbólica, como a gente já viu em outros vídeos aí, né? Mais metafísica do que a nossa, consegue olhar muitas vezes para um chakra, para uma aura, e ver padrões de doença que vão surgir daqui a 4, 5 meses, anos e por aí vai, né? Já vi relatos também de pessoas dizendo isso, tá? Que ela enxerga lá e vê. A própria Bárbara aí no livro, eu não sei se é nesse capítulo, agora não estou bem lembrado, ou se em outros capítulos ela faz um pouco de alusão a isso. Bom, vamos lá. Então, existem centenas de chakras no corpo que são localizados nos pontos onde ocorrem grandes junções e terminações nervosas. Isso aqui é um fato também, tá? Os chakras, eles sempre vão estar onde tem um grande número de concentrações de terminações nervosas, aquilo que a gente chama de plexo, tá? O plexo é aquela terminologia lá da anatomia mesmo, tá? O que é um plexo? O plexo é onde tem uma vária concentração de terminações nervosas, né? Então, onde tem um plexo, tem um chakra, tá? Que é conhecidos como plexos, né? Porém, existem 7 chakras que são considerados principais, sendo que esses possuem funções gerais para a nutrição de todo o organismo e funções específicas relativas ao desenvolvimento de aspectos específicos do indivíduo. Então, isso aqui é só uma ilustração, como um exemplo, tá? Como é que seria isso? É isso aqui, ó, né? Aquilo que eu falei, o chakra ele vai estar aqui na beira, por exemplo, né, do corpo aqui vai ter um grande plexo de terminações nervosas, ele puxa toda essa energia para cá e joga para dentro do organismo aqui, tá? Aqui, por exemplo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? São 7 chakras, mas ele não está falando dos 7 chakras principais, tá? Esse aqui, ó, ele não é um dos 7 chakras principais, não pelo menos o principal das literaturas clássicas, tá? Esse aqui é chamado do chakra esplênico, tá? O chakra do baço, né? Não é um dos 7 principais, tá? Algumas escolas vão colocar o esplênico como sendo um dos 7, mas eu não vou explicar isso aqui, porque aí teria que dar uma volta muito grande para dizer por que eles tiraram o chakra sacro, que seria aqui, e colocaram o esplênico. Aí uma volta muito grande para explicar isso. Só para dizer assim, ó, que as pessoas, existe esse aqui como existem outros. Em outros lugares, então, o corpo está cheio, nas mãos, nos joelhos, sabe, no rosto, tem vários, só que aqueles que as pessoas, né, essas pessoas que têm mais sensibilidade sempre vão relatar, vai mudar um pouco o relato de um ou de outro, vão ser 7, né, que vão ter características próprias ali
específicas que ela vai até colocar no texto. Ah, meu Deus, esqueci que tinha essa parte aqui ainda. Bom, então vamos lá. Então a função dos 7 chakras, tá? A principal função dos chakras é possibilitar a troca de energia, aquele que eu já tinha falado, com o campo da energia universal. Quando se diz que um chakra está aberto, isso é literal. Somos como esponjas onde, por meio dessas aberturas, absorvemos a energia do meio que nos cerca. Isso aqui até tirei lá do texto que ela fala, né? A gente é como uma esponja. Então os chakras seriam como se fossem essas aberturas onde a energia entra. É como uma esponja marinha. Ela filtra a água do mar, né? Ela puxa a água ali por aquele buraco. E a energia é trocada ali, né? O alimento ali é trocado, como o pulmão também faz isso, né? Troca gasosa ali. Então, o chakra é isso. Quando a gente fala, né? A gente, né? O terapeuta e as pessoas que trabalham com chakras, diz assim, o teu chakra está aberto, significa que ele está puxando muito essa energia, que ele está funcionando bem, tá? É claro que está aberto demais também é problema, tá? Lembra, em saúde ou em terapêutica, tudo que é demais é prejudicial, né? Então, lembra do yin e o yang, né? Não basta, ter muito yang, isso é bom. Não, isso não é bom. O bom é ter um equilíbrio entre o yin e o yang. Um chakra aberto demais pode fazer você ter energia demais e isso pode ser um problema, tá? Se vocês começarem a respirar e se hiperventilar, né? E se oxigenar muito o cérebro, vocês vão começar a ficar tontos, né? Vai acontecer isso, né? A mesma coisa é o chakra. Você absorver demais a energia, no chakra está muito aberto, e você absorver demais a energia sem você estar preparado para isso, isso pode causar algum problema também, tá? Não vou entrar aqui agora nesse ponto, porque também já deu quase 1 hora de vídeo aqui, e aí também já ia demorar muito, tá? Mas a gente tem que estar preparado também para receber as energias. Não é à toa que os chakras estão, digamos assim, fechados. Fechados não é bem a palavra, né? Estão mais fechados, tá? Porque a gente tem que desenvolver essa capacidade para absorver essa grande quantidade de energia, senão a gente acaba tendo algum tipo de problema também, né? Exemplo fácil de vocês entenderem. É igual quando você passou a noite dormindo num lugar totalmente escuro, né? Você bem escuro, alguém vem e joga uma luz na tua cara, né? Te acorda e joga uma lanterna muito forte na tua cara, que te machuca, né? Claro, depois com o tempo você acostuma, tá? Mas de cara que não te machuca, né? Então, porque aquele excesso de luz dado em você de uma hora para outra faz você ficar zonzo, aqui dói o olho e tal, né? A mesma coisa é o chakra, né? Se abrir muito de uma hora para outra e entrar muita energia de uma hora para outra, você também acaba tendo ali um probleminha, tá? Mas eu não vou entrar nesses aspectos aqui agora, porque nem esse é o foco do texto, né? O objetivo aqui do texto é mais apresentar isso e saber que vocês existem. Quem quiser aí se aprofundar nesses aspectos, aí efetivamente, né, busca aí uma literatura mais específica para explicar isso que eu estou colocando, tá? Então vamos lá, como cada chakra está associado a uma forma de consciência, sentimos a energia que trocamos em termos de visão, audição, sentimento, sensação, intuição, etc. Isso aqui também é bastante colocado, tá? Que cada chakra vai estar correspondendo, por exemplo, a uma percepção, desde a percepção auditiva, a percepção visual, né? Então, por exemplo, sensações, intuições, né? Por exemplo, só fácil para vocês entenderem isso que eu estava falando até agora, né? Então, a gente não consegue ver, né, o chakra, né? A gente não consegue ver o campo áureo. Por quê? Uma das explicações que é dada na literatura sobre isso é porque diz que a gente não tem o terceiro olho plenamente desenvolvido, porque se a gente tivesse, né, a gente poderia ver mais do que o que a gente enxerga, né? Eu já mostrei isso para vocês lá naquele vídeo sobre o Qi, né? Que a gente enxerga a luz só numa certa frequência de luz, vocês lembram? Eu até falei assim, olha, alguns animais conseguem enxergar lá o ultravioleta, o infravermelho, a gente não consegue, né? Talvez a aura, por exemplo, ela esteja se manifestando no ultravioleta, ou no infravermelho, sei lá, né? Acho que deve ser ultravioleta, né? No ultravioleta, e eu não consigo ver. A câmera Kirlian lá, que mostrou aquela foto, talvez ela pegue a luz ultravioleta, por isso que ela fotografa. Então, se a gente desenvolver a habilidade do terceiro olho, né, é isso que a literatura coloca, e você ampliar a tua capacidade de visão, você vai conseguir enxergar, mesmo com o olho físico, essa faixa de luz que a gente vê e a ultravioleta. Talvez aí você consiga olhar para o teu braço e ver o teu campo áurico aqui em cima. Entende? Então, cada um desses chakras ele vai estar associado a uma percepção também, tá? Então é importante abrir os chakras e aumentar o fluxo de energia, porque quanto mais energia deixamos fluir, tanto mais sadios seremos, né? A doença do sistema é causada por um desequilíbrio da energia ou por uma obstrução do seu fluxo. Foi aquilo que eu estava. É igual a teoria da medicina chinesa, né? O que causa a doença? O que causa a doença é o bloqueio da energia, né? O bloqueio do Qi.
ou então a circulação com alguma dificuldade ali, né? A teoria aqui dos chakras é a mesma coisa. Então, o que vai fazer a doença surgir? É você ter um bloqueio no chakra. Então, se o teu chakra está parado ou está fechado, não está trocando energia ali, né, efetivamente você vai adoecer. E para curar, para se tratar, então você tem que fazer esse chakra efetivamente voltar a circular. Tá? Como é que faz isso? Aí cada escola, cada teoria vai ter o seu modo para fazer isso. Tá? Aqui é só para ilustração, tá? Eu trouxe essa imagem aqui só para ilustração. Isso aqui é uma coisa que está bastante também muito relacionada. No texto não fala, por isso eu também não vou entrar aqui. Eu dou muito essas entradinhas de tem isso aqui, mas eu não vou falar, tem isso aqui, mas eu não vou falar. É porque realmente, gente, é muita coisa. E eu só dou, digamos assim, um gostinho para quem tiver interesse ir atrás e buscar, tá? Mas, por exemplo, o próprio desenvolvimento dos chakras, né, ele também está muito relacionado, e no Oriente, principalmente na Índia, isso aqui é muito relacionado também com práticas sexuais. Tá? O que na Índia a gente vai chamar de Tantra. Então aqui vocês podem ver aqui um casal, né, acho que vocês conseguem identificar aqui uma moça, aqui um rapaz, fazendo uma relação sexual, e dentro da relação sexual você faz com que os chakras se desenvolvam. Né? É claro, não é uma transa, né? Não é só uma transa, é uma prática específica, né? Onde, né, segundo a tradição também, você teria aqui na base do primeiro chakra, né, uma força que os indianos vão chamar de Kundalini, né, que você despertaria essa força e ela vai subindo aqui pela coluna, né, cada um dos 7 chakras, e à medida que ela vai subindo, ela vai abrindo os chakras. Né? Você vai desenvolvendo essa habilidade de cada chakra. Tem várias escolas que ensinam a fazer isso, que desenvolvem isso, mas tem uma escola específica, que é a escola do Tantra, que vai falar que você desenvolve isso a partir da sexualidade. Né? Então, algumas escolas, principalmente o Tantra, né, ela vai relacionar muito o desenvolvimento dos chakras com o desenvolvimento da sexualidade. Né? Será que Freud estava certo no final das contas? Né? Será? Né? Então, assim, e aí, tudo isso que está aqui sobre o desenvolvimento dessas capacidades e tal, você faria isso desenvolvendo essa energia aí da Kundalini pela tua coluna, pelo corpo, e aos poucos você iria desenvolvendo cada um desses chakras, e então você desenvolveria certas habilidades, né? Como por exemplo aí clarividência, clareaudiência, percepção extrasensorial e por aí vai. Né? De novo, eu não vou entrar muito nisso, porque aí teria que para falar de Tantra teria que ser uma aula inteira só para isso, né? Ou até mais, né? Um curso só para isso, né? Mas só para vocês saberem que isso existe, quem tiver interesse aí também pode ir atrás, tá? Bom, e aí é uma coisa que é importante a gente destacar, que ela também vai falar lá no texto, tá? Que a gente não está preparado psicologicamente, tá? Entretanto, para ficar aberto, sem trabalhar e sem desenvolver nossa maturidade e clareza. Aí vou até voltar aqui porque isso aqui é importante, tá? Tá aqui, ó. Não é simplesmente você sair por aí abrindo chakra, vamos dizer assim, eu sair por aí desenvolvendo Kundalini e opa, tudo é festa. Não é bem assim. Por isso que aquilo que eu tinha falado antes ali, não é tudo que é demais é prejudicial, né? Não é só porque então o Yang é bom, então quanto mais Yang, melhor. Não é bem assim. Quer dizer que se eu abrir o chakra, se eu liberar a Kundalini, eu vou ter uma capacidade extrasensorial maior, ótimo, que maravilha. Não é bem assim, tá? Aí eu, parafraseando aí o Homem-Aranha, né? Com grandes habilidades, né? Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. É mais ou menos isso, tá? Existem métodos, vamos dizer assim, para você abrir, né? Desenvolver isso de uma forma rápida? Tem, né? Mas se você não tiver preparado para isso, você está com um grande potencial sem uma maturidade para lidar com aquilo, você vai acabar fazendo uma bosta, né? Você vai acabar fazendo merda, né? É igual você pegar e colocar uma Ferrari na mão de um moleque com 18 anos. Não vai dar certo. O guri vai querer se aparecer, o guri vai querer aparecer para as meninas lá, vai querer correr, ele vai enfiar esse carro num poste, né? Dar uma Lamborghini, um Porsche para um moleque de 18 anos que está querendo aparecer para o mundo. Não vai dar certo, né? Então, estou sendo preconceituoso aqui, eu sei, mas é só para ilustrar, né? Eu sei que não é porque todo mundo tem 18 anos, que não é assim, né? Vocês entenderam a metáfora que eu quis colocar aqui, né? Então, em relação aos chakras, isso aqui também é verdade, tá? Então, tipo assim, a gente precisa ter um certo preparo psicológico, preparo emocional, e as diversas escolas que trabalham com essas teorias de chakras, por isso que está muito relacionado ao autoconhecimento, elas vão dizer isso também. Não é para você sair por aí abrindo chakra, desenvolvendo chakra, se você não tem um preparo, se você não está maduro o suficiente ainda para fazer isso.
tá? Então por isso que inclusive a gente vai encontrar muitas essas teorias de chakras e de corpos sutis ligadas a escolas esotéricas, escolas religiosas, escolas de mistérios, né? Vai estar sempre lá, porque vai dizer assim, olha, eu vou te ensinar a desenvolver o próximo chakra se você passar numa prova, vamos dizer assim, né? O que é uma prova? É você demonstrar que você tem maturidade suficiente para lidar com aquelas habilidades que você vai desenvolver se você abrir aquele chakra, né? Porque senão você colocar uma Ferrari na mão de um guri de 16, 17 anos. Né? Você vai dar muita potência, uma máquina muito grande para alguém que ainda não tem a habilidade de dirigir, vamos dizer assim. Né? E psicologicamente isso pode acontecer. Então imagina, tá, o que seria, por exemplo, da gente, de vocês, se você de uma hora para outra, como aconteceu, até agora estou me lembrando daquele texto que eu passei lá para vocês do Lobos da Rampa, né? Aquele texto lá fala como você de um dia para outro, pum, você abre a terceira visão e começa a ver os espíritos, vamos dizer assim, né? Ver o outro lado do mundo. Você fica louco, porque chega de uma hora para outra você não aguenta mais, né? Porque é muito forte, é muito impacto, você não consegue lidar com aquilo. Agora me lembrei de um caso, a gente já passou de uma hora aqui, eu vou falar, né? Eu já não consigo fazer vídeo de meia hora, não adianta, né? Um caso que aconteceu comigo quando eu estava fazendo o curso de acupuntura. Talvez, nem lembro do nome da menina, talvez ela veja esse vídeo algum dia. Ela pode até... Descreve aqui, não lembro teu nome, desculpa, mas se for o caso, você descreve aqui nos comentários aqui. Um dia a gente estava lá fazendo uma aula, né, lá em Porto Alegre. A gente estava lá, botando agulha lá, tal, né, e alguém tal, e a gente tava, era uma escola de fisioterapia, então tá um monte de coisa de fisioterapia lá, tal. E a gente tava lá na escola, né, o cara deitado lá, a gente botando agulha na pessoa, e daqui a pouco acho que a porta abriu, assim, alguém entrou assim, olhou, desculpa, não é aqui e tal, ele nem falou nada, ele só abriu assim, saiu, a gente olhou assim, ficou olhando, tipo, quem é esse cara, né? Tipo, era alguém estranho, não era alguém da turma, né? Não era alguém da escola. Ele olhou assim, fechou a porta e saiu, e todo mundo meio que ficou olhando assim, quem era o cara e tal, né? E aí meio que um falou pro outro assim, você viu o cara ali? Vi, o cara entrou, tal, saiu, e quem era, né? Tipo, não falou nada. Aí ela assim, vocês viram ele, né? Aí a gente assim, sim, né? Ai, que bom, não fui só eu, né? Aí a gente ficou olhando assim, como assim, né? Tipo assim, todo mundo viu o cara entrou e tal, né? Aí assim, não, é que eu vejo coisas, né? Eu vejo espíritos, né? Aí ela assim, como assim, você vê, né? Aí a gente falando com ela assim, sim, eu vejo, né? Eu vejo espíritos, né? Aí assim, mas como assim você vê espíritos? Eu vejo, elas estão aqui. Sim, tem algum aqui agora, né? Não, aqui agora. Aí ela assim, eu não sei, porque assim, eu vejo é tão nítido, pra mim é tão nítido isso, porque eu não consigo diferenciar quando é uma pessoa de verdade, quando é um espírito, quando é uma pessoa morta, né? Aí a gente assim, nossa, que legal isso! Nossa, como eu queria ter essa... Né? Imagina você olhar assim... Lembra daquele filme, como é que era o nome? O Sexto Sentido, né? Aquele lá com Bruce Willis lá. Segundo ela tinha capacidade de ver igual aquele menininho lá, né? Ela via, olhava. E a gente assim, nossa, que massa, cara! Né? Imagina você poder olhar assim, ver espíritos e tal, não sei o que. Nossa, como eu queria, né, ter essa habilidade e tal, não sei o que. Aí ela assim, experimenta fazer cocô com alguém te olhando. Né? Vai pro banheiro cagar com alguém te olhando. Porque eles estão aí o tempo todo, né? Aí a gente parou assim de... né? Pode ser uma coisa ruim. Experimenta transar com alguém te olhando, né? Aí ela assim, já aconteceu contigo? Ela assim, sim, várias vezes. Eu lá com meu marido lá na cama, de repente eu olho e tem um cara sentado no sofá, né? Aí tu... Porra, imagina que coisa, né? Então ela falou assim, é horrível, isso eu não aguento mais isso, eu quero parar com isso, eu não consigo fazer... Enfim, agora corta, né? O que eu tô querendo dizer com isso? O que aquela menina lá tava falando pra gente? Desculpa, eu não lembro do seu nome, se você estiver vendo esse vídeo, escreve aqui embaixo, quem sabe a gente volta a conversar, porque isso foi há muitos anos atrás, né? Mas imagina, essa moça que contou essa história, o que ela tava falando é isso aqui, ó. Muito provavelmente ela tinha vamos dizer assim, um chakra do terceiro olho desenvolvido, que dá essa capacidade da pessoa ver além daquilo que está aqui na tridimensão, como, por exemplo, ver pessoas em outras dimensões. Não sei se são espíritos, não sei se são gente morta, não sei o que são, né? Mas
pessoas de outras dimensões, vamos dizer assim. E é difícil lidar com isso, que foi o que ela falou. Imagina você tá lá no banheiro querendo fazer cocô, né, sossegada sozinho com a sua privacidade, e de repente tem uma pessoa na porta te olhando, né? Não é legal. E você não sabe como dizer pra pessoa ir embora, né? Ao que aparentemente é o caso dela. Era o caso dela, né? Então, são essas situações, né? Então, o fato de você especificamente ter isso completamente desenvolvido não quer dizer que também que está tudo bem na tua vida. Você pode ficar angustiado com isso. E, aliás, também é muito comum relatos, né, de pessoas que têm habilidades extrasensoriais que acabam não tendo uma vida muito agradável, porque a pessoa se isola, né? Os xamãs, né, nas aldeias indígenas, de um modo geral, né, nas várias tradições indígenas, até onde eu já li, até onde eu já estudei, são pessoas que têm essa habilidade, né? Pessoas que têm essa habilidade de visão, principalmente. E geralmente elas têm dificuldade de lidar com isso, porque realmente é uma coisa complicada. É bem esse exemplo que eu dei dessa moça aí que fez lá o curso de acupuntura comigo. E geralmente nas tradições, o xamã ou a pessoa que vai desenvolver essa habilidade de cura, ela fica isolada, ela não fica lá junto com todo mundo da aldeia, porque realmente deve incomodar, ela deve ter uma sensação difícil. Porque imagina você ver coisas que as outras pessoas não veem e você tentar conviver com elas ou explicar para elas. Elas vão olhar para você no mínimo com pena, vão dizer, caralho, vem um doidinho lá que fica vendo coisa que meu Deus, entendeu? Então, esse tipo de coisa aqui tem os seus problemas também, tá? Não é bem assim. Então, desenvolver chakra é legal, é importante, a gente tem que fazer isso, mas a gente tem que evoluir, e aí é que vai a importância da psicologia, né? Evoluir emocionalmente, psicologicamente, o que a gente vai chamar de maturidade. A gente tem que desenvolver a maturidade para lidar com as habilidades desses elementos, desses chakras, tá? Então, de novo, não estou querendo colocar medo em ninguém, tá? Não é nada disso, mas assim, se vocês querem estudar isso, se vocês querem desenvolver isso, se vocês querem se aprimorar nisso, dou super apoio, dou força, vai fundo, né? Mas não esquece que é um todo, tá? Você tem que se preparar como um todo, você tem que se desenvolver como um todo, tá? Não dá pra... Sabe? É igual você ter 18 anos e ganhar na Mega Sena. Imagina que você pode achar que é legal, né? Ah, meu Deus, tenho 18 anos lá, ganhei 20 milhões, uhul, que legal. Pode ser muito bom, pode ser excelente, né? Mas pode acabar com a tua vida, né? Justin Bieber, né? Justin Bieber é um exemplo lá, né? O moleque tinha 7 anos, 10 anos, era bilionário. E teve problemas com isso, né? Muita coisa, né, para pessoas que ainda não têm habilidades para lidar com aquilo, não é legal, né? Você ser milionário bilionário com 10 anos de idade não é legal, né? Mas enfim, acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Qualquer dúvida, a gente fala lá no encontro síncrono, né? A gente já deu 1h10 já, vamos tocar. Então vamos lá. Então, na literatura esotérica, tá, oriental, cada chakra é descrito como uma flor, né? Vocês vão ver muito essa expressão, é a flor de lótus. Cada chakra corresponde a uma flor de lótus. Ah, tá aqui, ó, flor de lótus, né, com um número específico de pétalas. Porém, em uma análise mais minuciosa, cada uma dessas pétalas corresponde a pequenos vórtices que giram em uma velocidade muito alta. Isso aqui é ela que está falando, tá? Isso aqui a Bárbara está dizendo. De novo, é a percepção delas. Olha, eu via assim, eu via cada pétala como se fossem vórticezinhos de energia. Então é como se fosse o chakra, a boca do chakra ali, um vórtice grande e vários vórticezinhos pequenos ao redor. Isso seriam as pétalas lá que os antigos indianos falavam, né? As pétalas do lótus. Então cada pétala metaboliza um tipo específico de energia que ressoa com uma função geral de cada chakra, o que, consequentemente, fará surgir uma certa frequência de luz e se manifestará em cores diferentes, tá? E aí a gente vai ter, né, realmente os 7 principais chakras aqui, cada um com uma cor diferente. Então você vai ter aqui o mais básico, o Muladhara, né? O chakra vai ser vermelho, o segundo vai ser laranja, o terceiro vai ser amarelo, o quarto vai ser verde ou rosa, tá? Porque o rosa também é a cor aqui do Anahata Chakra, né? O chakra do coração. O azul aqui na garganta. Aqui tem algumas diferenças, tá? Aqui alguns chamam de anis, né? Mas eu já vi também gente dizer que é a violeta, né? Aqui no terceiro olho. E aqui também, de novo, são escolas diferentes, vão dizer coisas diferentes. Alguns vão dizer que é violeta, outros vão dizer que é branco, outros vão dizer que é dourado, tá? Enfim, aí vai variar, ou sei lá, também, de repente, os 3 eu nunca vi, né? Cada escola aí vai falar uma coisa diferente. Então,
Essa aqui, esses símbolos aqui são os símbolos mais tradicionais que tem da Índia, tá? Os originais. Então, então, por exemplo, o primeiro chakra ele tem 4 pétalas, o segundo ele tem 6, o terceiro acho que é 12, não, é 10, aqui o do coração são 12, isso aqui é 16, aqui é 2 e aqui são 1000. Tá? Por isso, inclusive, quando vocês verem aquelas estátuas de Buda, aquele cabelinho, tipo assim, como se fosse cabelinho enroladinho, assim, né? Tu olha assim, aqui é uma representação das 1000 pétalas, né? Porque o Buda seria alguém que iluminou, né? Abriu o chakra coronário, né? Ou usando uma linguagem aí mais do Tantra indiano, né? Alguém cuja Kundalini chegou até aqui em cima, e aí o chakra abre, e as 1000 pétalas abrem, né, aquele cabelinho do Buda todo assim, seriam as pétalas, né? Tipo assim, você já deve ter visto cabeça de Buda com a cabelo, tipo, como tá essas pétalas aqui assim, ó, né? Então seria essa a alegoria, a representação. Bom, vamos lá. Então aqui é só para finalizar, tá? Só para ilustrar também. Além disso, cada chakra está associado a uma glândula endócrina, eu tinha falado isso já um pouquinho antes, né? E um plexo nervoso principal, de modo que eles atuam diretamente sobre o funcionamento de partes específicas do corpo físico. Isso aqui eu trouxe, essa tabela aqui, esse quadro aqui, está lá no texto. Tá? Eu trouxe direto do texto, eu não concordo muito com ele, de novo. Não concordo, aspas, porque eu nunca vi, eu não sei, eu estou falando aqui em tese, né? Mas eu já li bastante, eu já vi outras escolas dizendo outras coisas, então tem algumas diferenças, principalmente essa parte aqui da área do corpo governado. Eu não vou nem falar disso aqui, vocês olham lá na apostila, tá? Mas o que eu queria chamar mais a atenção de vocês é isso aqui, ó. Aí sim, tá? Cada chakra, ele vai estar relacionado a uma cor, a gente já viu ali, e uma glândula. Principalmente é uma glândula. Para nós, né, que a gente vai tratar aí de saúde, quem for trabalhar com isso, quem for se dedicar em medicina ayurvédica, quem for se dedicar em prática complementar, que trabalhe com chakra, ou vá trabalhar, assim, né? Vocês não vão poder fazer isso como psicólogos, tá? Só avisando. Psicólogo não trabalha, as teorias psicológicas não trabalham com essa concepção, né, de chakra, isso não está dentro do rol das teorias psicológicas, né? Então vocês nunca vão poder, como psicólogos, trabalhar com isso. Mas foi aquilo que eu já falei várias vezes para vocês, não necessariamente vocês vão ser psicólogos, vocês podem ser terapeutas, né? E não necessariamente ter um CRP lá, né? Então você pode ser um terapeuta, não ser um psicólogo, e vir a querer se dedicar a isso, vir a querer trabalhar com isso. Então aí sim, nesse caso, né? Aí a gente vai ter, as pessoas que trabalham com isso têm um entendimento certo de que cada um desses chakras está correspondendo a uma glândula. Tá? Então, quando a pessoa, por exemplo, também demonstra problemas glandulares lá que a gente conhece, né? Que vocês já estudaram bastante isso aí em fisiologia, né? Eu sei que não é tão aprofundado que a gente estuda, mas dá para você pegar qualquer livro de fisiologia e estudar, identificar o que o problema glandular pode causar no indivíduo, você já sabe que está relacionado a um chakra. Então aqui, por exemplo, só que, né, pegando de baixo para cima, lá no texto ela coloca de cima para baixo, eu prefiro de baixo para cima. Então o chakra básico, né, ele vai ser as glândulas suprarrenais, que vão estar ligadas a ele. A cor, como a gente já viu, é o vermelho. Tem 4 pétalas, né? O chakra sacro, ele vai estar ligado às gônadas, então no homem, no caso, é o testículo, na mulher, no caso, é os ovários, né? A cor é laranja. Ó, aqui ela fala que tem 8 pétalas. A tradição que eu conheço, né, os textos dizem que é 6, mas tudo bem, isso aqui também pouco importa o número de pétalas, né? O plexo solar, a cor é amarela, é o pâncreas. O coração, a cor é verde e a glândula é o timo, né, 12 pétalas. A da garganta, a cor é azul, e a tireoide. Da cabeça, que o entrecenho, né, a cor é anil, ela diz que são 92 pétalas, até eu sempre ouvi, em todas as literaturas que eu vi, sempre falou que eram 2, tá? Mas eu estou botando aqui 96 porque é o que está lá no texto, eu só estou seguindo o que está lá no texto. Né? E a glândula, aí sim, é a pituitária, então o terceiro olho ligado à pituitária. E o chakra da cabeça, que ela fala que tem 972 pétalas, quem é que vai lá contar, né? Mas se diz que são 1000, né? E a cor é o branco-violeta, e a glândula é a glândula pineal, tá? Então é a glândula pineal que vai estar relacionado com esse chakra. Aqui as áreas do corpo que governa, eu também não vou me ater a isso aqui, porque, de novo, isso aqui é uma percepção dela, uma colocação dela. Vocês vão encontrar outras literaturas falando coisas diferentes, tá? O que é mais comum, o que eu gosto mais, o que eu me atenho mais, é que, sim,
Por exemplo, o chakra aqui, o sacro, sim, ele vai estar ligado ao sistema reprodutor, sim, ele está mais ligado ao sistema reprodutor, mas não é só isso, ele também se relaciona com outras partes do corpo. Aqui, ó, o chakra da garganta, aparelho brônquico, vocal, pulmão, o canal alimentar, ele está mais relacionado a isso? Sim, ele está mais relacionado a isso, mas também tem outras partes do corpo que não está relacionado. Então aqui, isso aqui é só como se fosse assim, ó, é um geralzão, tá? Se vocês efetivamente amanhã e depois forem querer se aprofundar nessas teorias, utilizar essas técnicas, não é essa tabelinha aqui que vocês vão usar, né? Então isso aqui é só para ilustrar, né? Procurem daí mais literatura específica que vocês vão ver que tem mais coisa, tá? É mais profundo do que só o chakra da cabeça, rege o nariz, o sistema nervoso. Tem mais coisa, tá? Porque tudo é interligado, lembre-se disso. Certo, gente? Então 1h20 já, né? Então é isso aí, hein? Veja, eu queria fazer só um preâmbulo aí, né, sobre os corpos e aí os chakras, mas acabou estendendo um pouquinho mais, como sempre, né? Mas eu acho que deu para vocês terem uma ideia geral aí sobre o que são esses corpos, sobre o que são esses chakras, né? Como é que eles funcionam. Aí a gente vai para um próximo vídeo agora, o segundo vídeo eu vou falar só sobre os 7 chakras. Esse próximo vídeo eu acho que vai ser bem curtinho, porque não tem muito o que falar, né? Só eu vou ler ali as características de cada um dos 7 chakras, só mais para título de ilustração, para vocês conhecerem, saber como é que é, né? E aí depois qualquer dúvida então que vocês tenham, quando a gente tiver o nosso encontro síncrono, a gente tira, tá ok? Então, por hora é isso, né? Por enquanto é isso. Agradeço aí a presença, né, e a paciência de todos aí, 1h20 eu falando, desculpa novamente, né? Mas vocês sabem o que eu falo, fazer o quê? Tá bom, gente? Então, obrigado aí pela participação, pela paciência, e assistam o próximo vídeo aí que eu vou falar agora dos chakras, de cada um dos chakras específicos, e aí no nosso encontro síncrono e dúvidas que vocês tenham a gente tira lá, tá ok? Um abraço então, até mais, tchau!